Olá pessoal, estamos aqui para mais uma atividade de física experimental, né? E hoje nós vamos utilizar um instrumento bastante simples, mas muito útil no laboratório quando se precisa medir distâncias muito pequenas, né? Então digamos que você queira um fio bem fino, né? Você quer medir a espessura desse fio, né? Claro que se você utilizar uma régua, a sua imprecisão vai ser muito grande, né? Não vai ter muita precisão. Então a gente utiliza normalmente um instrumento chamado micrômetro, né? Ainda vamos ver como é que funciona o micrômetro, né? Lembrando que o próprio nome dele, como diz, né? O micrômetro, né? Micrômetro, né? Um micrômetro é 10 a menos 6 do metro, ou seja, é um milésimo do milímetro. Então o micrômetro geralmente tem essa precisão aqui. Quando você vai fazer uma medida, né, no micrômetro, geralmente você tem um erro, né, de mais ou menos 0,01. Né? E os micrômetros, eles são, embora bastante simples, né, de utilizar, né, ele é formado de várias partes. Nós vamos descrever as partes, daqui a pouco eu vou mostrar mais de perto, né, para você entender. E também ele tem sempre, ou na caixa dele, né, informando, ou então no manual, ou às vezes impresso mesmo, os limites dele. Observe que ele não consegue medir distâncias muito longas, né? Esse aqui mede até 2,5 cm só, no máximo, né? E esse micrômetro, você é capaz com ele de medir pequeníssimas distâncias, né? E essas distâncias podem ser medidas com alta precisão. Então, esse aqui, por exemplo, ele mede no máximo 25 milímetros, né? 2,5 centímetros, e a precisão dele é de 1 milésimo. Bom, vamos ver como é que ele funciona, lembrando sempre que todo instrumento ele vem numa caixa apropriada e tem um manual, né, com as informações. Nós vamos colocar aí um exemplo de manual, que você pode usar esse ou pode usar outro. Nós vamos mostrar um micrômetro de uma maneira geral, mas que o objetivo seria você determinar, por exemplo, você tem um prego, né? Vai medir a espessura desse prego com uma precisão melhor do que o paquímetro e melhor do que uma régua comum, né? Podia utilizar uma régua para medir isso, mas os erros podem acarretar, porque muito problema no futuro. Então, se você quiser determinar com uma precisão maior, você usa o micrômetro. Embora seja bastante simples, a estrutura dele não é tão simples assim, né? Dentro desse tubo, né? Vocês podem ver aqui uma representação, depois eu vou botar essa imagem também para vocês observarem. Dentro dele, nós temos um conjunto de roscas, né, molas também, que servem para indicar qual é o nível de aproximação dessas duas partes aqui. Algumas coisas que influenciam nele são a temperatura também. Toda vez que você fizer uma medida de precisão, você tem que informar a temperatura em que foi feita essa medida, né? Por quê? Porque acarreta uma alteração, né, no resultado final. E também lembrar que toda vez que você faz uma descrição de um instrumento, né, você tem que informar o básico sobre ele, que é a informação que nós vamos colocar um modelo aí para você seguir, né, onde você vai indicar, né, a identificação do instrumento, a função dele, um desenho mostrando as principais partes e as características técnicas, que geralmente vem no manual ou você observa diretamente. Tá? Então, vamos observar agora como funciona um micrômetro, né, de uma distância menor. Vamos observar ele mais de pertinho para ver como é que ele trabalha. Ok? Vamos lá. Bom, pessoal, nós estamos aqui então com um micrômetro, né? Lembre-se que ele sempre vem numa caixinha, fechadinho lá, tem uma chave para regular algumas partes dele, né? E ele sempre tem que ser guardado numa coisa mais ou menos térmica, né, que evite muito calor, e também colocar também sempre em uma superfície que não pegue muita umidade, né? Então aqui esse micrômetro mede a parte externa, né, de até 25 milímetros e a sua precisão é 0,01 milímetros. Basicamente, né, o micrômetro é formado por algumas partes, né? Uma parte aqui de borracha, né? Porque essa parte aqui é de borracha ou de um material isolante? Porque normalmente a gente segura aqui para girar e à medida que for abrindo, ó, pode ver que ele vai abrindo aqui, e à medida que vai abrindo, você tem que apoiar aqui na sua mão. Então o calor da própria mão pode aquecer o metal e fazer uma dilatação.
Aí você vai dizer, mas é muito pequena a dilatação, mas essa dilatação é suficiente para interferir nos resultados, né, em que você vai medir. Além disso, nós também temos aqui uma trava, né? Quando você gira aqui, ó, você está marcando. Quando eu fecho completamente, observe que marca esse zero daqui, toca no zero de lá. Então, está zerado, né? Se precisar de algum ajuste, aqui na ponta tem um parafusozinho em que você ajusta a pressão que é exercida. Por quê? Porque você pode pressionar e forçar a deformação do material. Então, você vai marcar aqui o valor, nós vamos ver agora daqui a pouco mais próximo, né? Nós temos aqui o tambor principal, que gira, né? E toda vez que você vai girando também com esse daqui, ó. Esse aqui é o fino, né? E para que serve esse? O barulhinho, né? Observem que quando você vai girando, quando ele tocar, ele vai fazer esse barulho, observe. Tá vendo? Quando fizer esse barulho aqui, você para de forçar, senão você vai estar forçando muito o material. Por quê? Porque às vezes o material é metálico, né, resiste, mas o material deforma um pouquinho, né? Então você pode medir um valor errado. Então, se for uma barra de ferro, por exemplo, né, eu quero medir aqui, ó, esse diâmetro aqui, eu vou abrir aqui para medir e tal. Aí a pressão que você vai dar pode ser maior ou menor e é regulada por esse parafuso aqui, regulador de pressão, tá? E essa outra parte aqui, ó, que movimenta-se, que é o nônio. Né? O nônio serve para indicar, ó, 25, 30... E o que é para estar marcando? Quando você zerar ele, né, o zero daqui está marcando zero lá. Essa faixa aqui indica o valor. E à medida que eu for abrindo, né, você vai vendo aqui, ó, eu vou mostrar mais de perto que é melhor. Aí aparece a primeira marca, a primeira marca é 0,5, 1, né, 2. Então embaixo tem várias marquinhas. Cada marquinha daqui, nós temos 1 milímetro. 1, 2, 3, 4, 5. E as marquinhas de cima são intermediárias. Né? Marca o décimo. É 0,5. Ok? Bom, então vamos observar um pouquinho mais próximo, fazer uma medida. Por exemplo, se você quiser medir essa espessura desse fio aqui, como é que você faria? Vamos chegar um pouquinho mais próximo aqui. Bom, pessoal, então nós estamos aqui com o micrômetro mais próximo, né? Então, observe, digamos que eu tenho aqui um fio, eu quero medir a espessura desse fio o mais preciso possível, né? Então, observe que quando o micrômetro está aqui, ele não está zerado, então eu vou zerar ele. Quando ele fechar, ó, fez esse barulhinho, travou, né? Travou assim, tocou essa parte com essa parte aqui, então está zerado. Né? Observe que à medida que eu vou girando, observe aqui, ó, a primeira marquinha é meio milímetro, né? Ó, a primeira de baixo é 1. Então, se eu tiver um valor aqui, ó, né? Isso aqui é 1 milímetro. Entre 0 e 1 tem um meio aqui, ó, entendeu? Aí pode ser o meio mais um quebrado. Então, se por exemplo eu tiver aqui, ó, 1 milímetro, 1 e mais um quebrado. Então, assim, digamos que essa parte aqui, ó, coincidiu exatamente no 30. Então, na hora de medir, observe, ó, 1 milímetro, vírgula quanto? Vírgula 30. Tá? Deixa eu botar mais juntinho ainda, ó, 30. Tá? Pode ser 31, 32. Então, cada vez que você for girando, você tem que olhar primeiro o que está aqui em cima. Né? Quando chegar no final, ó, 50, aí é 1,5 milímetro. Né? Deixa eu botar aqui no zero, aqui. Então, observe, ele está unindo essa parte aqui com essa, ó, retinho. Então, 1 milímetro mais meio aqui em cima. Ó. Então, o de baixo é 1, de 1 em 1, e o de cima é meio. Então, 1,5 e 0. Agora, se for assim, ó, ele passou do 1, né, e chegou no 25. Então, é 1 milímetro, 25. Tá? Então, vamos fazer agora na prática. Né? Então, eu vou zerar, ó, fez o barulho. Agora, eu vou abrir e colocar aqui dentro o fio. Né? É um pouco mais trabalhoso, porque a gente está fazendo e ao mesmo tempo filmando, né? Então, eu vou colocar o fio aqui dentro, ó, o fio entrou. Aí, observe que eu vou apertar até fazer o barulhinho. Ó, fez o barulhinho. Você pode até travar aqui, ó, para ele não sair do lugar.
Então, observe que a gente está... Deixa eu ver um pouquinho aqui. Então, aqui, observe. Eu tenho aqui, ó, 1 milímetro embaixo e meio em cima. E o zero, né, praticamente o zero aqui, ó, cortando, né? Então, eu botaria 1,50, né? Então, se eu tivesse que escrever, eu escreveria aqui, ó, 1,50, mais ou menos 0,001 milímetros. Então, essa seria a espessura desse fio, tá? Observe que, ó, primeira de baixo é 1, cima é meio. Esse de cima está entre um traço e outro, ó. Ele está entre o 1 e o 2, né? Então, como botei o zero aqui, aí tem 1,50 milímetros, um erro de 0,001 milímetro, né? Do mesmo jeito, você poderia, deixa eu tirar esse fio, determinar outras coisas também. Por exemplo, eu quero determinar a largura dessa plaquinha aqui. Então, o que eu faço? Vamos abrir, tem que abrir bastante aqui, bastante, até pegar a placa toda, né? Aqui. E ainda não deu. Deixa eu abrir mais aqui. Até que a placa entre. Então eu quero medir a largura dessa placa. Aqui, então coloquei a placa aqui no meio, entre os dois, né? Estou segurando aqui, mas o certo seria segurar embaixo. E vou apertando até fazer o barulho, ó. Apertou, né? Apertou aqui, fez o barulho, você passa para não forçar demais, né? Opa, peraí, deixa eu ver aqui. Pronto. Travei. Digamos que eu fiz aqui essa medida, né? Aí vamos ver quanto tem aqui, né? Essa aqui já é outra medida. Vamos ver quanto é que nós iremos medir aqui. Então, se você observar bem, ó, 0, 5 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros, né? Ó, 16, 17, 18 milímetros, cadê? Ó, 16, 17 e quase 17 mais um meio, né? Ó, 17,5, né? 17,5 e mais quanto? Qual que tá coincidindo? 41. Então fica, se eu tivesse que escrever, eu escreveria, ó, aqui é 17 aqui. Quase chegou 17,5, seria aqui. Tá? 17,5, quase 18. Então, tem 17, bom, já tem meio aqui, já passou do meio, mas não chegou até o 18 exatamente. Então, 17,5 mais, aqui tem quanto? 40 mais 1, 41. 41 com mais esse meio aqui, anterior, né? Dá 91, então dá 17,91, mais ou menos 0,01 milímetros, tá? Então é quase 18, por quê? Porque às vezes se a gente botar só de 1 em 1 aqui, aí eu posso errar 17 ou 18, ou 17,9, 17,8, então aqui fica mais preciso no micrômetro. E outras coisas que você pode medir também, né? Nós poderíamos medir, deixa eu destravar aqui, opa, destravei, abri, e eu poderia medir, por exemplo, a espessura, né, desse material. Eu posso ir apertando aqui, deixa eu apertar bastante. Observe que são muitas voltas para andar 1 milímetro, aqui são muitas voltas. Essa é a vantagem do micrômetro. Quer dizer, você tem uma subdivisão muito maior. Você tem, além de ter de meio em meio aqui, você tem também essa outra parte dividida em 50 partes. Ó, vai 40, 45 até zerar. Então você tem meio bem dividido aqui. É como se fosse um parafuso que desse muitas voltas, mas andasse bem pouquinho, né? Então, a vantagem do micrômetro é essa, que você pode fazer medidas bem precisas. Então, vou colocar aqui o material, vou apertando até fazer o barulho. Ó, fez o barulho, aqui parou nesse 20 aqui, ó, né? Mas quanto é isso aqui? Então observe, ó,
Aqui eu tenho 1 milímetro, 2, 3. 3 milímetros, mas não chegou a 3,5, né? Chegou a 3,20. Então vai ser, aqui eu vou escrever 3,20, né? Mais ou menos o erro, né? 0,01 milímetros, tá? Então essa aqui seria a maneira correta. Alguns autores colocam entre parênteses aqui, ó, as duas. Então eu escreveria 3, seria assim, 3,20 mais ou menos 0,01 entre parênteses aqui, ó, e milímetro. Para não dar confusão de o milímetro ser só essa parte aqui e essa aqui não, né? Mas pode ser com parênteses ou sem parênteses, contanto que você bote o erro, né, e a precisão em milímetros aqui, ok? Então a gente usa assim o micrômetro, né, para fazer medidas de materiais bem pequenos, né, que podem ser até, você pode até determinar aqui, ó, eu quero saber o diâmetro desse cilindro, né, e esse tipo de medida é que vai ser extremamente importante. Por quê? Porque o que você faz em laboratório, em pequena escala, lá na indústria vai ser ampliado, né? Então, esse pequeno erro que você tem aqui, ó, e você mede distâncias muito pequenas com ele, uma ou duas dezenas de milímetros, mas a precisão de 1/100º de milímetro, né, é suficiente para depois ter um efeito muito grande lá quando você vai trabalhar com grandes quantidades de material, tá certo? Bom, então fica aí, eu vou colocar o modelo aí na descrição para você descrever o equipamento, tá? E também um esquema do micrômetro, ok? Vai lá, até mais.